A parábola dos servos e do filho. Jesus contou uma parábola sobre um homem que plantou uma vinha e a confiou a lavradores. Mas, a cada servo que ele enviava para recolher os frutos, os lavradores o rejeitavam. Alguns foram espancados, outros mortos. Mesmo assim, o dono enviou outros servos, e fizeram o mesmo com ele. Então ele disse: enviarei o meu próprio filho. Certamente respeitarão o meu filho. Mas quando o viram, disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. E assim fizeram. Essa parábola é a história da humanidade com Deus. Deus enviou mensageiros, profetas, juízes e reis, mas repetidas vezes foi rejeitado. O início. Deus fala com Adão e Eva. No princípio, Deus falava face a face com o homem. Não apenas criou o ser humano, mas desejava comunhão. Mas quando o homem desobedeceu, essa comunhão se rompeu. Mesmo assim, Deus não se calou. Começou a revelar o seu plano, passo a passo, geração após geração. Deus encontra Noé. O mundo inteiro se corrompeu, mas Deus encontrou um homem que ainda o ouvia, Noé. Por meio dele, Deus preservou a vida e recomeçou a história. Através de Noé, Deus revelou graça e juízo ao mesmo tempo. Deus chama Abraão. Então Deus chamou Abraão e fez dele o portador da promessa. Com Abraão, Deus estabeleceu uma aliança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Abraão não viu o cumprimento de tudo, mas creu. E sua fé o tornou o pai de uma nação e o exemplo de todos os que creem. Moisés, a lei e os juízes. Deus falou com Moisés, como quem fala com um amigo. Êxodo 33:11. Deu a lei, os mandamentos e o tabernáculo, símbolos da sua presença entre o povo. Mas Israel oscilava entre fé e rebeldia. Então Deus levantou juízes, homens e mulheres como Débora, Gideão e Samuel, para lembrar o povo da aliança e guiá-los de volta ao caminho certo. O povo pede um rei. O povo quis ser como as outras nações e clamou: queremos um rei. Mesmo isso, Deus usou para cumprir o seu plano. Ele ungiu Davi, um homem segundo o coração de Deus, e prometeu que de sua linhagem viria o rei eterno. Mesmo quando os reis falharam, Deus continuou enviando profetas para chamar o povo ao arrependimento. Os profetas e o silêncio. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros foram vozes de Deus em tempos de crise. Anunciaram juízo, consolo e esperança. Mas depois de Malaquias, o céu ficou em silêncio por cerca de 400 anos. Parecia que Deus havia se calado, mas no silêncio, ele estava preparando o nascimento do seu filho. O filho é enviado. E então Deus falou a nós pelo Filho. Jesus é a palavra viva, o Filho enviado, o herdeiro que foi rejeitado, mas venceu a morte. Tudo o que os profetas anunciaram se cumpre nele. Ele é a revelação completa e perfeita de Deus. Aplicação e encerramento. Hoje Deus continua falando, não através de trovões ou visões, mas pela sua palavra e pelo Espírito Santo que habita em nós. Cada página da Bíblia é a voz de Deus, ecoando através do tempo. E toda vez que você a abre, o mesmo Deus que falou com Adão, Noé, Abraão e Moisés, fala com você. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:2. A Bíblia é viva e você faz parte dessa história.